tá aqui, né? Não sei se vocês já conhecem, mas é o argumento do Michael Huemer contra o contrato social. Então, Michael Huemer ele é professor de filosofia na Universidade de Colorado, em Boulder, e ele escreveu em 2012 o livro O Problema da Autoridade Política. E em uma parte desse livro, ele coloca o seguinte argumento contra o contrato social. Então, qual é o argumento que está sendo combatido aqui pelo Huemer? O argumento é o seguinte, que há um consentimento implícito sendo dado para o contrato social, ou seja, aquele contrato que vincula os cidadãos ao Estado, de tal forma que eles têm que obedecer às leis do Estado. Tá? Então vamos lá. O Huemer ele começa falando o seguinte, das formas de você dar um consentimento implícito. Então há 4 formas de você consentir implicitamente. Primeiro, consentimento passivo, né? Ou seja, aquele consentimento que as pessoas elas colocam algo em votação e dizem assim, olha, quem não concorda, levante a mão. Portanto, aqueles que não levantam a mão, ou seja, aqueles que permanecem passivos, passivamente revelam seu consentimento. Tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o consentimento via aceite de benefícios, certo? Ou seja, se você vai ao restaurante e você pede uma comida, você está consentindo implicitamente em pagar por aquela comida, já que você está aceitando ela, certo? O terceiro seria consentimento por presença, que seria, por exemplo, haver uma determinada condição para você continuar em um determinado lugar. Essa condição se fez clara para você e você permanece nesse lugar. Então, você implicitamente consente com essas condições. Tá? Então, por exemplo, se você está dentro de um fórum ou dentro de algum estabelecimento que proíba usar short e você entra naquele estabelecimento sabendo disso, você consente implicitamente em não utilizar. E por fim, porém não menos importante, ao consentimento por participação. Tá? Ou seja, há um determinado processo em curso e se você faz parte daquele processo, se você participa daquele processo, você implicitamente concorda com as regras que regem aquele processo. Então, por exemplo, digamos que haja uma loteria, ou um jogo baseado em sorteio. Né? A partir do momento que você coloca o seu nome lá para fazer parte dessa loteria, você está consentindo implicitamente que a regra de escolha do vencedor é uma regra randômica, uma regra aleatória. Então, há esses 4 tipos de que as pessoas revelam consentimento implícito. Consentimento passivo, consentimento via aceite de benefícios, consentimento por presença e consentimento por participação. O que o Huemer pretende é mostrar que nenhuma dessas 4 maneiras de se revelar um consentimento implícito é razoável com a ideia do contrato social. E aí há também os princípios gerais que tornam válido um determinado consentimento. Então, primeiro, o consentimento válido, ele requer uma maneira razoável de sair do mesmo. Né? Então, por exemplo, você não pode requerer que uma pessoa que queira sair de um determinado acordo abra mão, por exemplo, de um braço para sair de um determinado acordo, se ela não concordou com isso antes. Certo? Então, segundo, o dissentimento explícito supera o consentimento implícito alegado. Então, se eu explicitamente digo eu não quero mais fazer parte desse acordo, isso supera qualquer consentimento implícito. Porque eu estou explicitamente me retirando disso. Então, não há por que você achar que eu ainda estou assumindo implicitamente que eu quero permanecer. Terceiro, uma ação não pode ser tomada como indicativa de um consentimento de um determinado esquema apenas se alguém é levado a acreditar que se ele não tomasse aquela ação, o esquema não seria imposto sobre ele de alguma outra forma. Como assim? A questão é, se você entende que você entrará em um acordo independentemente
de qual seja o seu posicionamento em relação àquele esquema de coisas, se você entende que aquilo vai ser imposto a você, independentemente de você concordar ou não, então, independentemente de você ser omisso ou não, isso não pode ser levado em consideração como um consentimento implícito. Só pode ser levado em consideração como um consentimento implícito se você haveria como, de forma prática, evadir-se daquela situação ao alegar o seu posicionamento a respeito dela. E por 4, o último, né, dos princípios gerais que tornam válidos um acordo seria: obrigações contratuais são mútuas e condicionais. Ou seja, os contratos eles colocam obrigações em ambas as partes, e não apenas em uma das partes. E aí o Humer ele prossegue dizendo o seguinte: primeiro, o contrato social não se sustenta sob consentimento passivo. Tá? Por quê? Porque, primeiro, não há uma forma razoável de você sair do contrato. Tá? Então, para sair é difícil, visto que há barreiras à imigração, é custo proibitivo, você vai ter que abrir mão de seus queridos, suas propriedades, e caso você não queira dar o consentimento a nenhum governo, né, você vai ter que migrar para o meio do mar ou para a Antártida. Né? Ou seja, o que está em ponto aqui é o seguinte: você vai ter que abrir mão dos seus direitos que não foram conquistados por causa desse contrato, se você quiser sair desse contrato. Então não se sustenta sobre o primeiro princípio, que seria o princípio da razoabilidade. Aí fica a questão: em qual outro aspecto da nossa vida a gente precisa abrir mão da nossa família, abrir mão das nossas propriedades, abrir mão de tudo para sair de um acordo? Não existe isso em nenhum outro lugar da nossa vida. Então, segundo ponto agora: o governo não reconhece o dissentimento explícito. Os anarquistas continuam fazendo parte do chamado contrato social. Tá? Então, o dissentimento dos anarquistas não restringe o governo de impor impostos sobre eles. Então, violaria aí o segundo pressuposto, né, da validade do consentimento. Se você não reconhece que o dissentimento explícito supera o consentimento implícito. Terceiro, no caso do contrato social, os indivíduos sabem que, usando ou não o serviço do governo, voltando ou discordando do governo, não vai mudar o resultado. Então, o consentimento dessas pessoas é virtualmente nulo em termos do resultado prático. Portanto, inválido você assumir que a pessoa está consentindo implicitamente por causa de alguma ação que ela tome. Quarto, as obrigações elas não são mútuas. Né? Então, o Estado, mesmo que ele falhe em entregar o que ele promete, ele não é punido por isso. O cidadão ele não pode deixar de pagar os seus impostos. E aí o Hume ele cita um caso muito interessante lá dos Estados Unidos, que é o Warren versus o District of Columbia, ou seja, o Distrito da Colômbia, onde foi julgado que a polícia ela não tinha obrigação específica de prover serviços de segurança aos cidadãos, apenas uma obrigação coletiva. Nesse caso, o que aconteceu foram que mulheres elas foram estupradas por inépcia policial, ou seja, invadiam uma casa, as mulheres elas tentaram se esconder, tentaram fugir, ligaram para a polícia foi, olhou, não viu nada e foi embora. As mulheres foram estupradas, depois entraram com a ação e perderam essa ação para o Distrito da Colômbia, porque os policiais alegaram que eles não tinham o dever de prestar um serviço privadamente às pessoas, mas apenas zelar pela coletividade. Então não há uma paridade de obrigações. Então basicamente esses são os argumentos do Hume contra o contrato social.